toda vez que a gente sobe aqui para poder ministrar a palavra, o nosso coração fica buscando um alimento que alimente a mim, alimente você, alimente a outros, que onde esse vídeo chegar. E hoje eu quero te convidar, a gente vai falar de uma história que eu me apaixonei quando eu era criança. Eu tinha aula num colégio que, digamos, era um pouco religioso, e lá nós tínhamos uma matéria chamada Ensino Religioso, onde a gente aprendia a história de Jesus. E uma das histórias, e que foi a que mais me tocou, foi sobre um homem que cuida de outro homem que estava ferido e machucado no caminho. E essa história até hoje se mexe muito no meu coração. Só que o pai falou algo comigo que eu nunca tinha pensado sobre. E hoje eu quero compartilhar com você. Amém? Você aceita? Vou compartilhar com você algo que o Senhor ministrou ao meu coração na parábola do bom samaritano. Então eu te convido, junto comigo, a gente abrir em Lucas 10. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Hoje em dia a gente está cada vez mais tecnológico, né? Graças a Deus a gente carrega tanta coisa, está cada vez mais diminuindo as coisas que tem que carregar, né? Lucas 10. Nós temos nossa Bíblia física, né? Bíblia de papel. Lucas 10, 25, diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém a Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe eu acho que era pensou, né? Como está na sua Bíblia? Pensou-lhe. Ele imaginou quantos ferimentos. Pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal. Levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O próximo, do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: Vai e procede tu de igual modo. Senhor, essa palavra frutifique em nós. Que não seja apenas uma leitura bíblica, não seja apenas um exercício de
religiosidades, pressa e rituais, não, Senhor, mas que seja esse momento a ministração do Teu Espírito. Fique à vontade para falar conosco, fique à vontade para ministrar em nós, para falar o nosso coração. Usa-nos, Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir e repreende, Senhor, todo intento maligno que queira roubar a Tua palavra, que queira deturpar a Tua palavra. Mas ministra em nós e nos dá o real sentido de estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém. Sabe, eu estava pensando nessa parábola. E tem uma pergunta que Jesus faz no final. Ele fala assim: qual destes três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Quais três, pastora? Vou te lembrar. O sacerdote que descia pelo caminho, vendo, passou de largo. O levita que descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Ou o samaritano que seguia seu caminho e vendo, cuidou dele. E aí o homem da lei responde: o samaritano. Mas tem uma pergunta que todos nós fazemos e que o Senhor fez no meu coração. O Senhor me perguntou: qual deles você acha que agiu correto? Qual deles agiu correto, Henry? E automaticamente no meu coração eu falei: foi o homem samaritano. E se eu te perguntasse agora e falasse: qual deles você acha que agiu correto? Você também diria: foi o homem samaritano. Pastor João, qual você acha que foi o que agiu correto? Eu penso samaritano. Exato. Mas o Espírito Santo falou no meu coração: não, Amy. Todos eles agiram correto. Ué, Deus, mas o homem é um sacerdote da tua casa e tem ele sofrendo. Exato, Amy. Ele é o sacerdote da minha casa. A função dele é cuidar das coisas da minha casa, é receber as pessoas, é ler a Torá. Essa é a função dele. E o levita, a função dele é estar lá para servir no templo. E o samaritano, a função dele é apenas social, de convívio de um grupo ao qual ele faz parte. Então todos agiram certo. Só que a pergunta não deve ser, essa pergunta deve ser: quem transbordou? O tema hoje é alegria que transborda. E se eu te perguntar quem transbordou? Aleluia, você está entendendo? Nós somos chamados para a lei. A gente é chamado para viver uma lei, onde nós temos os mandamentos e nós o tentamos cumprir, para que a gente possa ser mais parecido com Cristo. E não tentamos cumprir como um rigor de uma cobrança, mas fazemos isso com graça e com alegria. Só que Cristo, quando Ele vem, Ele quer que você esteja na lei, mas não apenas sobre a lei, mas que você transpasse isso, que você ultrapasse o que foi lhe dado. A Bíblia fala que haviam 3 homens e cada um foi dado um talento, um foi dado 2, outro 5. Um foi dado 1 talento, outro 2 e o outro 5 talentos. E eles granjearam, viu que tinha 1 talento e enterrou, para devolver para o dono apenas o talento. Eu tenho tanto medo desse homem, que é melhor eu fazer apenas isso aqui, que não vai me gastar, que não vai me botar em risco de perder. E aí, quando ele voltar, eu entrego. Aqui, ó, está aquilo que você me deu. Mas não. E tiveram aqueles 2 que
eles ultrapassaram. E quando chegou o dono dos talentos, eles falaram: você me deu 2, eu granjeei, está aqui. Me deu 3, eu granjeei, está aqui. Você me deu 5, eu granjeei, está aqui. E você que eu dei 1? Eu sabia que você era mau. Eu fiquei com medo de você. E acredite se quiser, já vou voltar para o samaritano, mas hoje ainda existem pessoas que olham para Cristo, olham para Jesus, mesmo ele mostrando todo o amor, e olham para ele como uma figura de mal, alguém que vai punir, que vai matar, que vai destruir. E geralmente é o outro, nunca é ele mesmo. É um coração duro, malvado, preso no rigor da lei, e por isso não consegue avançar, não consegue sair daquilo que lhe foi proposto, porque ele está preso no aio, no rigor da lei. E Paulo disse que não nos deu um aio, sabe, nos deu uma prisão. Por isso Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Só quem consegue entender isso, consegue ultrapassar, consegue transbordar. A lei, a bênção na lei, é medida sobre medida. Como assim, pastor? Eu planto, eu colho. Eu pesco e tenho os peixes. Eu vou lá no campo, semeio e tenho a colheita da semeadura. Essa é a lei. Mas a graça, ela nos leva além disso. Os pescadores pescaram a noite toda. Não pescaram? Nada. Isso era a lei. A lei te diz que um dia você vai ter e o outro você pode não ter. Mas a graça, ela te traz algo novo, que te faz romper através da fé, e que te diz o seguinte: eu não tive, porque eu ainda não ouvi a orientação do meu pai, dizendo: joga a rede do outro lado. Mas eu pesquei a noite inteira. Essa é a lei. A lei dizendo para você: você já fez, você já fez, você já fez o necessário. E a graça vem te dizer: você tem que fazer o extraordinário. Você tem que fazer o extraordinário. Eu não te chamei para fazer apenas o necessário. Eu não te chamei para fazer apenas o que te conforma. Eu te chamei para fazer o que vai te confrontar, o que vai tirar você do seu lugar, o que vai te sacudir. Hoje nós vemos os evangélicos que apenas querem viver o conforto, a comodidade. Outro dia mesmo, um jovem escreveu: esse é o ministério de vocês? É esse o nosso ministério, sim. Você não está entendendo? O Senhor nos falou e nós estamos obedecendo. E não importa o que os outros vão pensar. Como diz aqui, louva eu quero Deus. Mas não importa o que os outros vão pensar, porque eu sei o que o Senhor me chamou. E é esse o meu chamado. E eu preciso transpor e não fazer o que todo mundo está fazendo, mas fazer aquilo que o Senhor falou comigo. Deus quer pessoas que saiam do seu lugar e ultrapassem a linha da lei que te limita. Mas pastora, vocês fazem tudo? Fazemos, porque nós precisamos buscar Deus. Não só aqui, quem está buscando com você. Vai ter nosso culto pessoal, ter nossa oração pessoal, ter nosso momento de entrega, de busca, de comunhão. E é isso, eu preciso sair daquilo que me limita. E se não entender que todas as pessoas ao qual Deus chamava, Ele tirava elas do limite delas. Tem muita gente que está igual o programa da Globo, no limite. Só vou até aqui. Deus está te chamando porque tem águas mais profundas. Ezequiel tem águas mais profundas. Tem águas que dão nos artérios, tem águas que dão nos joelhos, mas há águas mais profundas. Sai do básico. Eu sou um sacerdote, eu fui chamado para o templo, isso aqui não é minha responsabilidade. Não é. Mas você pode sair deste lugar que te acomoda, porque é cômodo para mim e para você. Quando a gente veio para cá, a gente não tinha a menor ideia do que nos esperava.
E os desafios foram surgindo. E a cada desafio que a gente fazia, joelho no chão. Joelho no chão. Oração, jejum, súplica. E se nós chegamos até aqui, querido, não foi no nosso braço, não. Foi porque Ele nos amou e cuidou de nós. Enfrentamos ameaças, enfrentamos dificuldades, enfrentamos momentos difíceis, enfermidades, acidentes, e o Senhor supriu cada uma das coisas. Porque minha confiança não tem que estar no que eu faço. A acomodação te faz confiar apenas no que você pode fazer, o que a sua mão pode fazer. Por isso que Jeremias nos diz que maldito do homem que confia no homem e faz do seu braço de carne. Não posso fazer esse braço de carne minha força. Minha força tem que estar no Senhor. Meu coração tem que estar nele. Mas aqueles homens não conseguiam sair daquilo que eles foram chamados por causa da acomodação do que eu tenho que fazer. A prisão do letramento que me foi dado não me deixa sair da lei e pular para a graça. Paulo diz a Gálatas: aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Aleluia, foi para a liberdade. Se eu esquecer, amor, me lembra que eu tenho que falar sobre esse dedo machucado, tá? Eu preciso falar disso. Vamos lá comigo em Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente volta aqui em Lucas 10. Romanos 7, a partir do 18. Que diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. O que Deus está falando aí? Limite. Eu sei que é o limite. Romanos 7, 18. Eu sei que é o limite. Eu sei que o que você quer fazer de bom você não consegue. 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim: quanto quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quem é que atua? A lei. Mas Cristo nos chama para quê? Para graça. Eu preciso sair dessa lei que me mata, porque eu me puno. Se a gente fala assim: eu pago um preço para servir Jesus. Querido, o preço já foi pago. Tudo que você faz é nada menos do que a sua obrigação, como uma pessoa, como um ser humano, como filho de Deus, como alguém que mudou a mente e o coração. Porque se você foi transformado, você dá fruto de transformação. E aí esse bem você vai fazer. Às vezes não dá vontade, você vai fazer. Eu lembro que essa semana eu fiquei muitas vezes acontecendo uma coisa. Semana não, foi mês passado, se não me engano. Eu estava no mercado e aí veio uma senhorinha. Eu estava com uma cestinha e ela esbarrou na cesta. E ela pediu desculpa. Mas eu me alegrei tanto no meu coração, não é porque a senhorinha esbarrou, não. Eu me alegrei porque eu também pedi desculpa a ela. E eu fiquei preocupada com ela. Eu falei: mas será que machucou? Uma senhora. Ela veio tão espavorida e bateu. E eu tenho certeza que se é no outro momento, talvez num calor de um momento, eu poderia dizer: senhora é cega, não está vendo? Não. Esse é o mal que eu quero fazer. O mal que eu quero fazer me coloca num lugar de superioridade, num lugar de nem reconhecer o outro, de nem ver que o outro existe, porque eu estou tão preocupado em servir a Deus de um modo tão religioso,
que eu esqueço do que está ao meu redor. Eu não posso ser assim. Eu não posso fazer a Marta. Esquecer que tem alguém do meu lado. O que Jesus estava dizendo para aquele homem é: ei, tem alguém do teu lado. Você está fazendo todas essas coisas, amando a Deus por todas as coisas, o próximo como... Ok, mas você precisa começar a olhar para o lado. Entender que existem outras pessoas também que são o teu próximo. Mas por que ele usou essa palavra para aquele homem? Porque aquele povo não se dava bem com os samaritanos. E era necessário pensar que Jesus, como Messias, veio para os judeus que não os receberam, mas também para todos nós, para os gentios, até os confins da terra. O sangue dele verteu uma vez, para que todos tivessem vida. E quando ele fala para aquele homem da lei, ele está dizendo o seguinte: olha, você está cumprindo tudo do ritual, mas quando você vai se envolver com o projeto de Deus, que é a vida do homem, que é a salvação de vidas, que é o amor, quando você vai romper essa casca da religião e vai permitir que o Espírito Santo te transforme para que você possa cuidar de outros, até quando você vai ser só um religioso famoso e não vai abrir o seu coração para viver uma experiência com Deus. Deus chama a mim e você para a gente viver uma experiência com Deus. Mas ele talvez não entendia. Sabe por que ele não entendia? Porque o samaritano tinha algo que ele não tinha. Eu já vou mostrar, mas antes eu quero te convidar aí comigo. Aleluia. 1 Coríntios 9, 24. Já volto em Lucas 10. 1 Coríntios 9, 24. Perdão, vamos aqui do 22. 21. Tá tudo bem, vamos lá. As sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar algum. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correis de tal maneira que o alcanceis. Paulo começa falando sobre o que ele fez para não trazer o peso da lei sobre o outro, mas antes trazer a vida de Cristo que ele havia recebido. Porque hoje parece que quando eu crio regras, quando eu crio leis, eu permito que o outro seja algo que eu possa controlar. Porque se eu crio leis, eu controlo. Se eu digo que uma das minhas leis é que as pessoas usem roupas compridas, a partir daquele momento, quem não usa está fora. Não está cumprindo a lei que eu coloquei. Se eu digo que todos têm que orar às 3 da manhã e não cumpre, você está fora. E Paulo está dizendo o seguinte: já tem bastante lei, isso o povo conhece, mas eles vão conhecer a graça. E a graça não dá para conhecer escrevendo, não, querido, tem que manifestar. Essa é a diferença. Jesus estava falando: vocês mostraram a lei, o sacerdote cuidando do templo, o levita cuidando das coisas do templo, mas o samaritano mostrou a graça.
mostrou o amor, mostrou a manifestação de quem é Deus. E ele falou assim: olha, correi de tal maneira que alcancei. Sabe o que ele está dizendo? O que faz um corredor maratonista? Ele sai do ponto de partida e ele vai avançando, avançando, avançando e ultrapassando todos os outros para ele chegar em primeiro lugar. Eu quero dizer que essas pessoas que você corre contra, na verdade não são pessoas. Você tem que mentalizar como as coisas que o mundo traz contra você. E você precisa ultrapassá-las. Você precisa passar à frente delas. Eu tenho um louvor que o Senhor me deu que fala assim: correrei, mas não me cansarei. Quero chegar em primeiro lugar. Primeiro que a dor, primeiro que a tristeza, primeiro que as afrontas. Esse é o primeiro lugar que eu preciso entender das coisas que me jogam lá para trás, que estão me deixando em último lugar. E isso é a manifestação da graça, eu entender que eu não preciso mais botar lei sobre o outro. Eu me fiz de fraco. Paulo está dizendo o seguinte: eu tirei todo aquele conhecimento, todo aquele rebuscado, que não pesava nada para o outro, para que o outro pudesse receber. Lembro que meu marido, uma vez pregando, uma jovem disse para ele: nossa, eu acho lindo suas pregações, né? Só que eu não entendo nada. Ele falou: não é essa a função. Eu preciso que você entenda, então eu preciso mudar o meu linguajar. Eu preciso tirar essa bagagem de doutor, de mestrado, essas palavras rebuscadas, para que o outro possa entender. Paulo foi só: deixa eu tirar aqui essas coisas, para que você entenda. Eu preciso te dar um novo e vivo caminho. Já que a gente está falando de Paulo, vamos lá em Efésios 4:22. Efésios 4:22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Essas coisas que criaram para a gente dizer que somos de Cristo. Eu acordo de manhã, eu canto louvor. Eu tenho que orar 3 vezes, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que botar a boca no pó. É como o Espírito Santo falou agora: se o teu coração não vier junto, não tem letra de louvor certa. O teu coração está vindo junto? Ou é só um ritual? No sentido de que quando trato passado nos despojeis do velho homem, a corrida acontecendo e eu deixando lá para trás o velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Pastora, como é que eu faço para esse novo homem existir, para essa nova mulher existir? É simples. Eu preciso permitir que o Espírito Santo me alcance. A palavra diz que a carne é fraca, mas que o Espírito está pronto. E Ele está pronto. Você sabe que tem uma palavra aqui nesse capítulo de Lucas. Foi Lucas 10 que a gente leu, né? Tem uma palavra nesse capítulo de Lucas 10 que mostra muito claro o porquê do samaritano ter agido daquela forma. Olha aqui, no versículo 33 de Lucas 10 diz: certo samaritano que seguiu seu caminho passou perto e vendo, compadeceu-se dele. O que aconteceu? Ele se compadeceu. Hoje a sociedade esfrega tanta violência na nossa cara
já virou algo comum. A gente vê alguém sofrendo, alguém passando por um momento de aflição. É incrível como a pessoa cai na rua. Aí, em vez da pessoa ali levantar quem caiu, não, ela pega o celular, vou filmar, vou mostrar nos stories, olha, fazer sucesso com a queda do irmão. Sabe o que está faltando? Compadecer. Se compadecer do outro. E eu fiquei feliz por causa disso. Falei, Senhor, obrigado, porque meu coração se compadeceu dessa senhora que esbarrou na Mercedes. Pode ser uma coisa boa para você, mas para mim não é, porque eu quero cultivar esse sentimento, eu quero ter compaixão. O cristão precisa revelar não uma lei, mas revelar os sentimentos de Cristo, a vida de Cristo. A alegria que transporta, ela só consegue transbordar quando eu e você entender isso. Os sentimentos de Cristo me faz transbordar, me faz passar além. Por isso que a lei te dá até ali. Ela te dá o que você planta, você colhe. O que você pesca, você tira. O que você paga, você recebe. Mas a graça vai além disso, por isso Jesus fala que a bênção de Deus é recalcada, é sacudida, é transbordante, ou seja, é além daquilo que você pediu. Porque isso é graça, não é lei. A graça te leva além. E para eu viver na graça também preciso ir além daquilo que me foi estipulado. E essa compaixão dele não acontece apenas por um sentimento de olhar para o outro e fazer, mas de sensibilizar. Se você pegar aí na internet, você vai ver, tem vários vídeos de vários acontecimentos chocantes. Ou seja, alguém parou para gravar, mas não parou para colher. Tem gente brigando e a pessoa ali gravando. Tem gente sofrendo injustiça e a pessoa gravando. Quando Cristo vai se revelar em você e você entender que Deus te fez, não foi para ser um filmmaker, não foi para ser esqueci o nome que você dá. Não é jornalista. Como é que fala a pessoa quando ela está gravando? Cinegrafista amador. Deus não te fez, Deus te fez para refletir Cristo, querido. Agora, sabe o que o samaritano se compadeceu? Aí Deus falou no meu coração. Deixa eu te contar uma coisa. Esse grilinho estava pulando para lá e para cá, agora pulou na água. Salvei a vida dele. Aparecendo o grilinho. Vamos lá. Durante esse, se eu não me engano, foi no início do mês, estava brincando com meus cachorros. E o que aconteceu? Eu enfiei a mão na boca de um dos meus cachorros. E eles mordeu meu dedo. Deus sempre tem algo para nos ensinar. E aí o que acontece? Eu peguei, pedi, meu marido João foi lá, fez um curativo. O curativo está protegendo. Mas para dormir, menina, eu botava assim, estava latejando, botava do lado latejado. Eu acordava de noite, tinha batido em algum lugar. Nossa, que dor! E ficou assim quase umas 3 semanas. Eu ia lavar a louça, só encostava alguma coisa que já, sabe, era aquela dor. E agora já está melhor, não está mais nem com um band-aid. Mas hoje, enquanto eu lavo a louça, a nossa torneira, ela não é assim, ela tem só um filete que a gente abaixa e levanta para poder abrir a torneira. Ele estava abaixado, enquanto eu lavava a louça, de repente fiz assim com o dedo. E aquela pontinha do filete bateu justamente na pontinha que ainda não tinha cicatrizado. E aí aquele momento você vê estrelas, meu Deus. Por que você está falando isso, pastora? Porque o que fez ele olhar para o outro não foi o ensinamento da lei, não foi a boa educação dos pais,
Não foi porque alguém disse para ele que ele deveria cuidar dos outros. Foi porque aconteceu algo com ele que aconteceu com o meu dedo. Sensibilidade. Se você não estiver sensível, não adianta que Deus não consegue te tocar. Você não vai sentir. Qualquer um do meu corpo não estava sensível. Aí meu marido chega pra mim e fala assim: eu vi um estudo que a gente sente, a gente é tocado em todas as partes, mas a gente só sente quando está machucado. Alguma coisa assim que você falou, não foi? Por isso que às vezes a gente... Em todas as partes o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente é tocado nessas partes, mas quando está machucado, a gente dá valor àquele toque. Quando você bate o dedinho na quina de alguma coisa, aí tu vai sair de sapato, alguém vai e pisa logo no dedinho, tu... Não! Já pisaram várias vezes, é porque agora você está sentindo porque você está sensível. Assim como o toque acontece a todo momento, Deus a todo momento nos visita e nos dá a oportunidade de manifestar o amor dele. Mas o quanto você está sensível para isso? O quanto está sensível aí? Está sensível ou não está sensível? O que fez ele se compadecer foi a sensibilidade do coração dele. Ele estava sensível a estender a mão para o outro. Eu preciso entender que o Evangelho precisa me sensibilizar. Eu não posso olhar para a cruz e não me sensibilizar com tal cena. Mas hoje parece que o coração do homem se fechou a tal ponto de ele conseguir olhar para o sacrifício feito na cruz e tratar como algo banal. Parece que a ceia já não representa mais nada. Hoje tem escala para as pessoas irem para a igreja. Hoje eu estou escalado, eu vou. Hoje eu não estou escalado, não vou. Por que eu vou? Não estou escalado. Ninguém me vê cantar. Faltou sensibilidade, querido. Porque o que vai te levar para o céu não é às vezes você subiu no altar para cantar. Não foi quantas vezes você orou. É preciso ter sensibilidade. Sensibilidade para entender o mundo espiritual, para perceber o toque de Deus. Eu estou terminando, não vou avançar muito. Tinha um profeta que ele se escondeu na caverna e aconteceram houve vários movimentos, houve terremoto, houve vento forte. Mas ele percebeu que na brisa suave é que estava Deus. Sabe por quê? Sensibilidade. Até quando você vai ficar insensível às coisas de Deus? Até quando você vai ouvir Deus falar e vai fechar o coração e endurecer? O exemplo que Jesus estava dando para aquele homem da lei é dizer para ele: querido, você cumpriu as coisas da lei, mas faltou uma coisa. Sabe o que é, pastor João? Seja sensível à voz de Deus. Um certo homem muito sábio, já estou terminando, disse uma vez para mim uma coisa. Falou: sabe por que o Espírito Santo é como uma pomba? Sabe por quê, pastor João? Sensível. Chega perto. Sensibilidade. E parece que hoje o mundo cobra tanto da pessoa ser dura, da pessoa ser grossa, ser bruta, e as pessoas estão esquecendo de ser sensível diante de Deus. E aí todo o sacrifício feito na cruz parece que não significa mais nada. Parece que as pessoas não é para mim. Ah, pastora, isso aí que você está falando é bonito, mas não é para mim não. Porque eu
sou uma pessoa sensível. Você pode até não ser. Mas o Espírito Santo te traz essa sensibilidade. O Espírito Santo te resgata para essa sensibilidade. O Espírito Santo te traz de volta. Então, se você acredita que não tem mais essa sensibilidade, eu te convido agora a orar comigo. E pedir, Espírito Santo, traz essa sensibilidade. Traz de volta o olhar para o outro.